Gente, sejam todos bem-vindos. Estou aqui novamente para aquele nosso bate-papo. Hoje nós vamos falar com a doutora Ana Colette Calfun. Calfun, acho que é Calfun. Vamos ver se está certo o nome dela, se é Calfun mesmo, tá? Doutora Ana Colette, ela vai nos falar como preparar a nossa saúde mental para o Natal e para o Ano Novo, num momento tão delicado. Tantas pessoas perderam seus entes queridos, e está passando agora, nesse momento de final de ano. Lógico que a gente gostaria muito, quem não perdeu um amigo, perdeu um parente, né, nessa Covid agora, e a nossa mente realmente ela fica doente, né? Tantas perdas, e ainda com essa incerteza que a vida está nos levando. As pessoas, acabou a Covid, está acabando, está voltando, né? Então a gente fica muito incerto com tudo isso, e também com uma insatisfação enorme. A gente não sabe se comemora o Natal, se comemora o Ano Novo. A gente será que deve comemorar? Ou a gente deve deixar passar em branco, né? Não, vamos saber dela, doutora Ana Colette. Só um minutinho, deixa eu pegar ela. Deixa eu buscar a doutora. Tá aqui. Opa, aceitar. Doutora Ana chegando aí, gente, obrigado, vão entrando. Doutor Michel, doutora Ana, tudo bem? Tudo bem, André? E você? Tudo ótimo. Saudades. Eu também. Você está queimadinho, doutor. Tá pegando Tô. sol? Acho que é a luz que tá batendo aqui. Eu tava vendo isso. Eu falei, será que é a luz? Aí, ó, melhorou. É. Não, mas um bronzeado também faz bem, né, doutora? Faz muito, muito. Vitamina D Ajuda, nunca é demais, né? exatamente. Combate o É verdade. estresse, né? Excelente. Doutora, nós estamos passando por um momento delicado, né? Sim. Nós estamos vindo de um momento, de momentos delicados, né? De perdas, de incertezas, né? As pessoas estão muito inseguras no geral, né? Que não sabe muito o que será o amanhã. Fora isso, nós perdemos amigos, familiares, né? Muita gente nessa fase agora, e as pessoas estão assim: será que deve comemorar o Ano Novo? Será que deve comemorar o Natal? Como será esse final de ano? Depois de toda essa turbulência aí que nós passamos, como é que fica tudo isso na cabeça das pessoas, doutora? Sim, e o que eu fico pensando também com relação a isso é a contradição que pode existir, por exemplo, no pensamento dentro de uma família. Um quer É, comemorar, o outro acha que ainda não é o momento. Então, eu acho que o principal é para a gente ter uma saúde mental nesse momento, para a gente evitar o conflito, é principalmente em família, a gente respeitar sempre o posicionamento do outro e não ter expectativas que esse outro vai agir igual a nós, né? Porque às vezes algumas pessoas elas já estão aí com uma fadiga da pandemia, elas necessitam muito dessa interação, elas têm uma dificuldade para lidar aí com o isolamento. Então a gente precisa de alguma maneira para evitar esse conflito, estar muito ciente que esses posicionamentos contrários podem acontecer e que a gente vai ter que ter muito diálogo, muita conversa para que se chegue em um lugar mais saudável, né? Tem pessoas que já se sentem mais confiantes, que vão tomar aí, mas sempre ainda a gente precisa que todo mundo cumpra os protocolos de segurança, né? Que a gente cumpra aí para que a gente consiga ir se alinhando tanto mentalmente como fisicamente também.
Então, o que eu mais tenho falado, André, nesse momento, é para que as famílias conversem muito e que elas entendam que pode existir essa diversidade e que é preciso chegar em algum acordo, né? Às vezes não precisa fazer uma reunião familiar com todos os entes, por exemplo, porque se tiver gente que está se sentindo inseguro diante de uma situação dessa, a pessoa pode ter uma crise de estresse, uma crise de ansiedade. A gente não sabe como essa pessoa se relacionou com a pandemia, se ela ficou muito abalada emocionalmente. Então, de repente, se ela é colocada em um lugar que ela não se sente segura, ela pode desencadear aí alguma crise e isso repercutir aí no próximo ano negativamente. Então, quanto mais se conversar, mais se dialogar, buscando uma solução mais saudável, né? Eu acho que isso é o principal para as famílias agora, diante de tanta incerteza ainda, de tanta insegurança, né? Então, procurar esse caminho do meio aí. E outra coisa, eu acho que é o momento das pessoas aquela coisa de chamar a tia, de chamar os primos, de chamar aqueles amigos, que a gente faz muito isso, né? Na Sim, época do Natal, do Ano Novo. Eu acho que ainda a gente tem que ter esse cuidado, né? Não é o momento ainda de chamar esse pessoal, né, doutora? Por telefone, né? Manda sim. uma mensagem, não precisa isolar essa pessoa da sua vida, né? Mandar umas flores, né? Ligar, isso é bacana, né? Tá compartilhando com a pessoa, estou na sua vida, estou aqui, não podemos estar juntos neste momento, tá? Mas nós estamos cuidando para que o ano que vem nós possamos estar, né, doutora? Sim, é um carinho, né, e um cuidado, né, que a gente precisa ter agora, mais do que nunca. Estamos já aprendendo a nos cuidar, né, porque a gente está aprendendo aí a duras penas, É, infelizmente, que esse suporte, que esse carinho, ele não depende tanto da presença física. É claro que todos nós queremos ter esse nível de interação, porque somos seres sociais, mas a gente pode descobrir aí outras maneiras de manifestar esse amor, de compartilhar com o outro, né? Por exemplo, escrever uma carta, que era uma coisa que a gente fazia é, antigamente, fazer um é álbum legal de isso, é. fotos, né? Com as fotos É. que foram tiradas aí antes da pandemia, que marcaram, e de repente escrever em cada foto o que sentiu naquele dia, o que aquela pessoa representa. São maneiras muito criativas e que eu acho que expressam até mais do que às vezes as pessoas se encontram, ficam bebendo, falando mal umas das outras. Então pode ser que essa experiência nos leve para um tipo de convívio, né, muito mais amoroso e com possibilidades aí de expandir esse diálogo, coisa que às vezes em um ambiente onde está todo mundo confraternizando, claro, mas às vezes as pessoas se preocupam tanto com o que eu vou vestir, como é que eu vou estar, será que a comida que eu fizer as pessoas vão gostar? Então, esse é um momento da gente também sair dessas expectativas e entrar verdadeiramente na relação, né? Eu acho que pode-se ter um nível de aprofundamento muito grande. Infelizmente, isso, a gente está aprendendo isso à distância e espero que a gente consiga amadurecer emocionalmente e levar isso para os próximos anos, né? Fazer com as crianças um calendário, preparando elas para a chegada do Natal, por exemplo. Isso é um ritual tão bonito. E desenvolvendo uma atividade com as crianças, a família toda, por exemplo, todos os dias, né? A gente está no início de dezembro. Então, ainda podemos começar toda essa preparação e trabalhar todas essas questões aí. Doutora, também não pode ser um momento que a gente pode parar e fazer uma análise da nossa vida, buscar tudo, ó, como é que foi os últimos anos, não só nessa pandemia, mas como eu levei a minha vida esses últimos anos. Tem mágoa, tem rancor, tem coisas mal resolvidas, né? Será que não está no momento de eu reaver a minha vida? Com quem eu estou brigado? Sabe, eu vou ligar,
vou procurar essa pessoa, vamos acabar com isso, que isso é uma bobagem, mudar os valores, né? E um momento de meditação, de agradecimento também pela vida, né, doutora? Mesmo com essas dores que nós temos de perdas, né? De tantas pessoas, mas agradecer também pela sua vida, nem um momento disso. E outra coisa, eu acho que é um momento de oração também, né? Cada um dentro da sua fé, da sua forma, né? Se não tiver também está tudo certo, né? Mas ter o coração limpo, eu acho que é o mais importante num momento desse, né? Sim, eu acho que a proximidade do Natal é um momento em que se pode haver essa elaboração, em que a gente pode, né, fazer uma reflexão, entender, mas seis a serem alcançadas no início do ano. E aí, esse é sempre um problema que acontece, porque a pessoa, ao começar a rever aí, e com a proximidade do final do ano, então muitas pessoas começam até a se deprimir, porque às vezes elas fizeram metas tão difíceis de serem alcançadas, e às vezes era possível, mas por algum motivo, algo que aquela pessoa não conseguiu desenvolver, ou por algum imprevisto, né, que aconteceu fora daquela situação da pessoa, ela não conseguiu cumprir. Então, a gente também precisa fazer essa mediação conosco mesmo, entendendo com muito carinho que somos seres imperfeitos, que estamos aí buscando uma evolução psíquica. Isso, às vezes, não, a gente não consegue em um ano, em dois. Às vezes, para a gente chegar em determinados objetivos que a gente traça, às vezes a gente vai precisar desenvolver a paciência. São 5, 6 anos para a gente começar a ter algum tipo de satisfação, por exemplo, em algum objeto que a gente esteja dedicando uma energia psíquica. Então, sim, é hora de rever e também de não que essa reflexão não gere culpa, que ela gere o que faltou eu fazer e como é que então eu posso começar a fazer. Eu costumo dizer, as pessoas falam, o ano que vem eu vou começar, eu vou entrar na ginástica, eu falo, não, entra hoje. Porque É, esse momento, é o momento de entrar. Não é o momento de dizer eu vou entrar quando. Não, mas agora eu não posso, porque é férias. Começa hoje na sua casa, faz 15 minutos, então. Porque é justamente se preparar para a entrada do ano. Então, não é se preparar para fazer planos, é começar a modificar para que lá no ano que vem a gente possa colher, né? Então, isso é muito importante, a gente fazer todo esse preparo. Por isso que eu acho muito interessante essa questão do calendário, né? Da gente começar a contar, porque é um momento em que essa reflexão que você estava apontando muito bem, ela pode começar a acontecer e a gente já pode começar a se modificar. Às vezes eu não preciso modificar muita coisa, mas eu dou um primeiro passinho, porque aí eu já entro no ano novo com uma sensação de autocuidado, com uma sensação que estou conseguindo entrar o ano diferente. Às vezes não foi aquele diferente que eu esperava, mas foi o que eu consegui. Então é muito importante a gente ir fazendo esse alinhamento, né? doutor, é bom a gente libertar dos monstros, né, das culpas, de tudo, né, e não sentir culpa, porque se aconteceu, né, alguma coisa, no momento a gente não estava evoluído, não estava preparado, ambas, pode ser a outra pessoa também, né, e não se encher de culpa. É melhor libertar sem culpa, né, sempre. Sim, sempre, porque a libertação ela acontece com a responsabilização e não com a culpabilização. Tem um mito que é o da medusa, né? Não sei se todo mundo conhece, vou contar só um pedacinho. Ela tinha os cabelos todo para cima e quem olhasse para ela virava pedra. Só que o que precisava ser feito é que ela ficava vigiando ali uma porta, né? E os heróis, quando chegavam, olhavam diretamente para ela para tentar passar por essa porta e não conseguiam porque viravam pedra. E aí o que acontece? Um dos heróis, né? Ele, em um determinado momento, ele pega o escudo dele, olha para a Medusa, mas não diretamente. Ele olha através do escudo que vira um espelho. Então eu costumo, e aí ele consegue
passar, porque ela abre a porta e ele passa e consegue atingir o objetivo dele. Então, eu Que gosto legal. desse exemplo para a gente falar É, da culpa, né? Porque se a gente olhar diretamente para a culpa, a gente vai virar pedra. Não vai adiantar vai. nada. Então, como é que a gente olha através de um espelho? Que é isso, eu vou lá no passado rapidinho, busco a informação, seleciono, levanto o que que eu fiz. Ah, isso não foi legal, então eu tenho que fazer assim, vou por esse outro caminho. Isso é o escudo que o herói usou. Aí sim a gente vai conseguir galgar esses nossos objetivos. Agora, se a gente ficar paralisado na culpa, ela não vai gerar absolutamente nada. Pelo contrário, né? Ela vai trazer depreciação, baixa autoestima, ela vai trazer tristezas. Então, a gente precisa se olhar com responsabilidade, mas entendendo as nossas imperfeições e que em um determinado momento esse amadurecimento vai chegar se a gente se disponibilizar para isso. É tomar partida, né, doutora? E ver que você merece o melhor, né? Tirar aquele momento para você. Na vida tem que ser isso, né? Tá? Sim, Não só, você não tem que ter um olhar só para o outro, sim, tá? Mas tem um olhar para você também, né? Que você merece, que você precisa, qualquer coisa que está te atrapalhando, você tem que libertar daquelas coisas, né? De mágoa, de rancor, de pessoas, não importa o que seja, é por você, não é nem pelo outro, né? Só. uhum, É mais por você, né? Porque isso te deixa melhor como pessoa, né? Você vai ficar mais feliz. Você vai, é libertador quando você consegue trabalhar tudo essas coisas e mandar embora, né? Nunca é tarde para isso. E às vezes tem pessoas que demoram mais, né? E não importa se demorou, mas faça já, né? exatamente. A gente tem que se colocar em movimento, né, André? O resultado não tem que ser o objetivo final, mas sim o aprendizado durante o processo. É isso que é importante. Então, se a gente não der o primeiro passo, que não precisa ser um passo, vou correr 25 quilômetros todos os dias, porque eu, hoje em dia, uma pessoa para ter essa disponibilidade, né, e poder ter esse tempo todo, por exemplo, é muito difícil. E como é que ela vai do 0 para o 25, né? É impossível. Então, ela pode correr 15 minutos, por exemplo, todos os dias. É a constância, né? A nossa mente, ela precisa dessa constância e do investimento. Só que esse investimento, ele tem que ser diário. A gente precisa todos os dias estar em contato com aquelas questões que ainda não aprendemos, com aquilo que já estamos conseguindo manter isso, né? É esse movimento, é estar o tempo todo nesse movimento, buscando aí o autoconhecimento, buscando relações melhores. Só que isso não depende nunca do outro, porque o outro a gente nunca vai poder mudar. Então, desde que a gente busque essa transformação, para que aí a gente possa. Doutora, às vezes tem pessoas que ficam em busca da felicidade eterna, né? E ela nunca presta atenção que a felicidade está tão perto dela, está dentro dela, né? E a felicidade que ela busca nos outros, ela não vai encontrar, vai? Então, e isso é muito importante a gente falar, né, André? Porque tudo que eu planejar que inclua um controle, por exemplo, quando eu digo, eu quero uma relação, eu quero uma pessoa assim, 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 isso é só da minha imaginação, porque na realidade eu vou encontrar com um outro ser que eu não tenho nenhum controle da maneira como ele vai agir. Então a gente precisa aceitar que essa felicidade que é muito apregoada aí pela mídia, né, da perfeição, da família margarina, onde tudo é lindo, é no ideal, e o ideal ele está na mente, né? Ele não existe.
Então a gente precisa muito encarar que felicidade seria justamente incluir a tristeza, incluir as dificuldades, incluir o mundo em movimento, né? Tem horas em que tudo está caminhando muito bem e tem momentos em que em que a gente precisa ter muita paciência, aceitar que o outro também tem defeitos, assim como nós, aceitar as incompatibilidades. Eu acho que se a gente conseguisse chegar nesse estado, talvez esse estado seria o da felicidade. Aceitar a imperfeição, aceitar a dualidade, né? Que amamos e ao mesmo tempo odiamos. Então, a gente precisa trabalhar muito essa integração, né? Porque senão a gente fica buscando somente uma coisa e a gente entra num estado de controle tão grande que a gente não permite se relacionar nem com a vida e nem com o outro. É verdade. E no meio de tudo isso, vem algumas conquistas, e eu acho que essas conquistas, no meio de todo esse pacote que você colocou, de todas as dificuldades, que eu acho que os momentos felizes, né? Essas conquistas que a gente tem no meio de tudo isso, né, doutora? Sim, sim, porque essas É, conquistas, principalmente quando elas são alicerçadas por muito trabalho, né, por muita é. sabedoria, elas preenchem a nossa vida, né? A gente precisa ter aí um propósito, vamos dizer assim, para que a gente siga, né? E essas conquistas, elas representam esse caminhar para um propósito, né? Algumas pessoas, por exemplo, têm um propósito de fazer uma carreira profissional em que elas possam servir, ajudar ao outro. Então, cada passo deve ser celebrado, né? Eu acho que é isso que você está colocando que é super importante. Cada passo que a gente conquistar, a gente precisa cuidar e celebrar dele, porque foi uma vitória tanto para nós quanto para o sistema familiar que a gente esteve inserido e está inserido, né? Nós não, quando a gente se muda, quando a gente se transforma, a gente passa por um processo terapêutico, não somos só nós, né? Todas as pessoas da nossa família, a gente está dando a chance para essas pessoas também, através dos nossos exemplos, dos nossos comportamentos, de modificar todo um sistema familiar. E nunca ficar focando só nos tombos, né, doutora? Focar nas vitórias, né? Sim, a gente precisa se orientar, né? Eu costumo dizer assim, É, a gente tem que ter uma perspectiva de futuro. Então, é. eu acho que essa é uma pergunta muito importante. O que que eu planejo para mim? Sabendo que nem sempre tudo que eu planejar vai acontecer, que existem outros fatores que estão aí, que podem vir e a gente vai ter que lidar com eles. Mas quando a gente prospecta um futuro positivo, com relações mais saudáveis, a gente vai orientar o nosso presente para conseguir chegar nesse lugar, né? Então, isso que é super importante, principalmente agora no final do ano. A gente poder fazer essa reflexão, poder se perguntar o que que eu prospectei o ano passado, que eu já atingi, ou isso eu não atingi, mas eu consegui mudar tal e tal comportamento, então eu preciso ainda batalhar por isso. Isso a gente precisa fazer isso constantemente. Mas eu acho muito interessante que o ritual do Ano Novo, ele vem nos lembrar dessa necessidade, né? É verdade. Doutor, por que a maioria das pessoas, entre o Natal e o Ano Novo, dá-se uma certa melancolia, uma certa tristeza? E isso acontece muito, né, doutora? Sim, Independente acontece muito. da gente estar vindo aí numa pandemia, né? Sim, com a pandemia, provavelmente a gente, né, assim, no passado a gente teve aí no ano passado, no ano anterior, um agravamento ainda dessa situação que a gente chama de uma depressão de final de ano. Mas ela acontece independentemente da pandemia. Porque, por exemplo, no Natal, né, o símbolo do Natal é justamente esse, a união, e que as pessoas celebrem, que as pessoas estejam compartilhando. Só que o que acontece é que
isso, novamente, é o mundo ideal, vamos dizer assim. Então, quando vai se aproximando do Natal, as pessoas que estão aí com dificuldades, por exemplo, ou financeiras, ou emocionais, ou elas não têm uma família, né? Elas são solitárias, ou até mesmo elas já começam a ficar, pode vir a acontecer aí muitas crises de ansiedade, de depressão, justamente porque ao parar e imaginar o que, que eu vou estar fazendo no dia 25, às vezes a pessoa teve experiências muito traumáticas lá na infância, né? O Natal era um Natal de brigas, ou não tinha quem oferecesse possibilidades de compartilhar, né? Não tinha o presente, ou não tinha essa reunião familiar. Então, quando vai se aproximando dessa data, automaticamente a pessoa revive esse trauma, né? E aí é que mora o perigo, porque ela começa já a ficar, mas como que vai ser? A minha família, ninguém dá certo, vai ser uma briga danada, todo mundo vai, ai, vai ter aquele tio meu que vai beber até o final e que vai a colocar apelido em todo mundo. Então, são situações que a gente que podem levar a essa ansiedade e desenvolver aí essa depressão de final de ano, esse entristecimento, porque a pessoa fica com medo de não alcançar essa celebração ideal. Então, por isso, esse é um dos motivos, né, que podem levar a essa depressão aí de final de ano. Por isso que é muito importante a gente estar percebendo como nós estamos, como as pessoas mais próximas da gente estão nesse momento. Porque se a gente começar a identificar que nós ou as pessoas estão aí com um ar mais melancólico, se isolando mais, ficando mais irritado, tendo momentos aí de ansiedade muito grande, para a gente poder começar a se comunicar com essa pessoa, perguntar se ela reparou que o estado emocional dela está um pouco alterado, ouvi-la mais, né? Compartilhar alguns momentos com ela. E se você perceber que isso está se agravando, já está num estado em que só essa conversa aí com uma pessoa de confiança, por exemplo, não está mais surtindo efeito, né? Sim, é necessário que tenha um acompanhamento profissional, né? Que a pessoa peça uma orientação para que ela consiga chegar aí nas festividades com um astral, assim, com um humor um pouco mais diferenciado, que ela diminua as expectativas, que ela aceite um pouco mais a realidade, que talvez a festa não vai ser tão perfeita assim, mas como é que ela pode aprender a usufruir daquele momento, mesmo que ele tenha algumas questões difíceis, né, acontecendo ali naquela festividade. Doutor, as pessoas que já têm um grau de depressão, nesses momentos, sempre a tendência é piorar um pouco essa depressão, né? Como que a família já pode desde já, entendeu? Saber lidar com essa pessoa para que essa depressão não venha evoluir, principalmente entre o Natal e o Ano Novo. E, nossa, André, isso é tão importante, porque assim, o relato das pessoas, né, que já sofrem com depressão, quando começa a chegar o final de novembro, é sempre assim, ai, a minha família vai começar a me cobrar que no dia do Natal eu tenho que estar bem. A minha família vai começar a me cobrar qual foi a roupa que eu escolhi e eu não quero levantar da cama e eu estou com dificuldades. Então a família tem que ficar muito atenta com o que ela está produzindo ali naquela relação familiar. Perceber que, às vezes, na ansiedade daquele familiar em ver aquela pessoa bem, isso pode ser compreendido por aquela pessoa como uma cobrança de que ela resolva toda a depressão dela magicamente até o Natal. Então é muito perigoso isso. Eu peço muito aos familiares que estejam muito atentos e que acolham esse estado depressivo e não que exijam que essa pessoa esteja bem para celebrar o Natal ou o Ano Novo, porque isso vai agravar e muito as crises depressivas, né? A gente sabe, por exemplo, no Centro de Valorização à Vida, no CVV, né?
E se tem um É, aumento assim que as pessoas procuram para quando estão aí com ideações suicidas, se tem um aumento nessa fase de 15%. Então, muito imagina o alto. sofrimento das pessoas, Nossa. e é justamente a grande maioria por esse relato: eu não aguento mais, o meu marido está me cobrando que eu esteja sorrindo, porque vai chegar a família dele, vai chegar a família de todo mundo e eu voltar aqui triste. Então, como é que, assim, a pergunta que tem que ser feita é: eu, como familiar, como é que eu posso acolher, compreender que aquela pessoa está passando por um momento difícil e simplesmente estar ali com ela sem fazer nenhuma cobrança, né? Diminuir essa expectativa aí. Doutor, em resumo, é tão mais simples do que a gente possa imaginar. Só depende de duas coisinhas que eu acho: compreensão e amor, né? Eu acho que são duas coisas que pode transformar tanta vida de tanta gente, né? Se as pessoas tivessem essas duas coisas, compreensão e amor com o outro, muda tudo, né, doutora? Não muda? Sim, André, são palavras que a gente precisa internalizar, né? Que a gente precisa aprender, porque é um processo a gente aprender a compreender e aprender a amar, né? Porque a gente ainda está inserido em sistemas familiares que são muito críticos, que tem um Sim, julgamento, uma cobrança, né? Uma necessidade de que aquela pessoa se desenvolva, mas não da maneira com que satisfaça aquela pessoa, mas sim da maneira com que aquele sistema espera. Então, são ainda situações muito limitantes com relação à compreensão e ao amor. Então, quanto mais a gente puder se trabalhar, tendo consciência de que somos permeados aí por esse inconsciente, né, da crítica, da exigência, e que a gente vai precisar se distanciar cada vez mais desse lugar e aprender a primeiro a nos amar, primeiro a nos compreender, porque a partir do momento em que eu compreendo que eu sou um ser humano, que eu tenho aí dificuldades, quando eu olhar para o outro, eu vou ter esse olhar carinhoso, porque eu estou tendo comigo. Agora, se eu sou uma pessoa muito rígida, muito exigente comigo, quando eu olhar para o outro, eu também vou exigir que esse outro esteja nesse mesmo patamar, né? Então, como é que a gente vai compreender o outro se a gente não se compreende? E esse é o momento da gente começar a fazer isso, né? Cuidar de nós mesmos, para que a gente possa cuidar do outro, estar presente na relação, respeitando a individualidade, a subjetividade do outro, né? A gente fala isso, mas para fazer isso na prática, André, a gente precisa o tempo todo estar refletindo. Senão é a gente verdade. cai nesse inconsciente e às É, vezes um amigo chega e a gente já fala: ah, eu acho que você deveria fazer isso, isso e isso, e opa! A gente nem dialogou, nem perguntou para ele o que que ele sente, o que que o satisfaz, né? O que que ele gostaria, como que ele gostaria que fosse a vida dele, por exemplo. Então, e isso está muito inconsciente ainda na humanidade, né? Ainda somos é. calcados muito por esses padrões de crítica, de julgamento. A gente precisa trilhar aí todo um caminho de aprendizado dessa compreensão e desse amor. É evolução mesmo, né, doutora? Só na evolução, e é uma vigília constante isso. E outra coisa, você nunca muda o outro, ou melhora o outro, criticando, né, doutora? É o contrário, você destrói o outro, né? Então, é amor mesmo, é compreensão, não é críticas que você vai mudar e ajudar uma pessoa nunca, né? Você vai É enfraquecer cada vez verdade. mais esta pessoa, né? Sim, e vai impossibilitar justamente o diálogo, porque você já chega com uma coisa pronta para aquela pessoa. Olha, você tá isso, 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 e É, você já chegou com a questão pronta, é como se você dissesse assim: olha, veste essa fantasia, essa máscara, porque essa aí que você tá, você não tá funcionando. Então, impediu o crescimento daquela pessoa, impediu o diálogo, né?
você está ditando um modelo para aquela pessoa. E o que ela é, o que ela deseja, não está sendo considerado. Infelizmente, é o que você falou, a gente precisa vigiar constantemente. Na psicologia, a gente usa o termo estar em um processo reflexivo, porque senão a gente faz isso mesmo sem querer. Aí que vem a consciência. A gente precisa o tempo todo estar se questionando. Será que eu julguei? Será que eu gostaria de receber essa fala que eu acabei de falar para o André, por exemplo, né? Então, É, é isso que vai começar a ter lampejos na nossa mente. Opa, não, acho que eu não gostaria de escutar isso do André. Aí, às vezes, a gente ainda vai demorar a conseguir modificar isso. Mas o mais importante são os lampejos, porque são eles que possibilitam que a gente estruture uma transformação. Quando a gente disse, né? Quando eu começo a vislumbrar um futuro, eu posso trabalhar aqui agora. Então, quando eu começo a me questionar, será que eu estou fazendo certo? Será que quando eu digo isso para a pessoa, eu estou propiciando para ela que ela exerça a subjetividade dela, que ela exerça o desejo dela, ou eu estou sendo coercitiva, ditando o que ela deve fazer? Se a gente se perguntar isso, André, 3 a 4 vezes por dia, eu tenho certeza que depois de um ano a gente vai ter modificado aí 30, 40% desse nosso estado crítico para um estado mais compreensivo. Então, quanto mais lampejos a gente tiver, mais possibilidades de transformação a gente vai conseguir. igual aquela pessoa que tem uma pessoa em casa que está acima do peso, e tem pessoas que fazem isso. Ah, esse gordo, essa gorda está desse tamanho que não para de comer. Gente, você está destruindo aquela pessoa, né? Você não vai ajudar essa pessoa nunca desta forma, né? Sim, Compreende por que que aquela pessoa está nesse processo, né, doutora? Né? Vou ajudar essa sim. pessoa, vou entender essa pessoa, vou apoiar essa pessoa para ela sair desse processo, não querer enfiar ela mais desse processo ainda desta forma, né? Exatamente, e entender que às vezes a genética, a possibilidade, a estrutura corporal daquela pessoa é um pouco mais avantajada e que isso não pode ser visto como um Sim. desmerecimento, né? Porque senão É, a gente fica ditando padrões. Ah, não, se você não tiver com 5, que é o famoso das mulheres, os 55 quilos, que é é. praticamente impossível, porque, por exemplo, né? Mulheres brasileiras têm um corpo mais avantajado, têm vida, têm tantas outras questões que estão aí nessa estrutura corporal. Então, por E exemplo, são a gente. lindas, e são todas lindas. Exatamente. Então, a gente É, ditar um padrão é justamente impedir que a vida floresça, porque aí a gente quer que a ordem floresça e não a vida, porque a vida é diversidade. E a é, ordem, né, é esse é. rigor, essa estrutura. Só permito que esse copo fique aqui. Então, só há uma possibilidade. E a vida é justamente a multiplicidade. Olha na natureza, né? Quantas possibilidades, diferentes cores, diferentes maneiras de expressão dos animais, dos rios. O rio é diferente do mar, a possibilidade. Uma água é salgada, a outra é doce. E é isso que constitui, né? E assim é internamente dentro de nós, né? Um dia a gente está doce, um dia a gente está salgado. É É, lidar com toda essa complexidade e não reduzir em um padrão, né? doutor, às vezes as pessoas confundem também momentos de tristeza e depressão, né? São Sim. totalmente diferentes, né, doutora? Totalmente, André. O que acontece é que alguns termos hoje em dia, por exemplo, a depressão e a tristeza, a bipolaridade, são usados aí, né, pelo senso comum, mas eles precisam dessa distinção até para que a gente possa dizer, não, essa pessoa precisa mesmo, a gente precisa levá-la para um encaminhamento profissional. Então, por exemplo, o que que seria a tristeza? A tristeza, ela acontece por um período menor, né? Tem algum motivo mais específico e eu aí fico um pouco mais desanimada, mas eu não perco a minha funcionalidade.
Por exemplo, eu estou triste, mas eu consigo ir para o meu trabalho. Eu posso até não conseguir ir de manhã, por exemplo, mas aí eu vou à tarde, eu busco meu filho na escola, eu continuo a minha vida, mas estou sentindo aquela tristeza. Agora, a depressão, o que acontece, né? Um dos pilares é a constância e você perder totalmente a funcionalidade. Então, até as coisas básicas, como, por exemplo, se cuidar, né? Tomar banho, se alimentar, compartilhar uma palavra com o outro, isso vai ficando tão insuportável que aquela pessoa realmente não consegue fazer isso. Então, não há mais funcionalidade. Ela passa a ser dominada aí por essas sensações que a depressão promove e pelos sintomas. Então, é muito diferente eu estar triste hoje, e é bom que a gente até esteja triste. Quando eu falo isso, geralmente as pessoas olham para mim e falam, mas eu não gosto de ficar triste. E aí eu digo, mas a gente precisa. Por que que a gente precisa? Porque a tristeza, ela vem conversar com a gente. É ela que diz, por exemplo, olha, Ana, presta atenção, você acha que você agiu correto ali? Ou presta atenção, esse relacionamento que você tá, parece que ele não tá trazendo nada para você. Então, se eu não sentir essa tristeza, eu vou vivendo a minha vida no automático. Então, a tristeza, ela pode ser essa possibilidade, essa ponte que vai me levar para um questionamento e uma possível aprofundamento. Então, a partir e por isso que é importante a tristeza existir e a gente não tentar excluí-la, mas a gente falar, ok, vou conversar com a minha tristeza. O que que ela está mostrando para mim? Isso é totalmente diferente de eu não conseguir levantar da cama, de eu não tomar banho, de eu não mais me divertir em lugar nenhum. E assim, isso não acontece geralmente do Não dia vê para a graça em nada, noite. né, doutora? Né? Exatamente. Nada tem graça, né? Nada Uhum. significa tô levando, tô indo, né? Exatamente, perde o É, sentido, né? A vida não tem é, mais sentido. E aí a vida vai ficando tão sem sentido que a pessoa realmente não movimenta mais nenhuma energia para quase nenhum ato. Então, tem pessoas que às vezes passam 12, 13 horas trancadas dentro do quarto com a luz apagada, porque elas realmente estão prostradas. Não é que elas fazem isso porque elas, é. né, aquela terrível frase que era depressão é frescura, né? A gente sabe que não é, é Não, uma doença, uma condição que o ser humano é. está enfrentando e que precisa de muito apoio para que essa pessoa consiga transformar esse estado depressivo. Sair desse momento e é possível, principalmente com todo o apoio e tratamento também são você colocou muito bem e cada um tem um grupo, né? E teus tratamentos são diferentes. O transtorno de ansiedade é um tratamento, né? Depressão é um outro grupo, né? Síndrome do pânico é um outro grupo. São grupos diferentes. Momentos de muita tristeza Uhum. constante é um outro grupo, né? Porque a tristeza, como você Sim. colocou, ela é saudável, sim, mas aquela tristeza que vem, de repente, você manda embora, você pensa um pouco, aquele momento que você quer ficar com você, para você pensar, né? Isso, mas você não É, perde a funcionalidade, né, André? funcionalidade. Essa palavra é É, muito importante. Quando a gente é. perceber que eu já não estou mais participando das atividades que eu participava, que eu não vejo mais prazer, que eu já estou muito mais reclusa, ou seja, eu já não estou mais funcionando no mundo, né? Aí a gente já precisa ficar atento, pedir uma ajuda profissional, porque aí os prejuízos já começaram a acontecer. E quanto antes a pessoa for diagnosticada, quanto antes ela tiver esse apoio psicológico, menos consequências negativas ela vai ter e mais possibilidades de ressignificação e de sair desse momento vai ser possível para ela. Então, começou a ver que as pessoas estão perdendo a funcionalidade, já conversa com esse ou amigo ou um familiar com todo o carinho e cuidado possível e vai auxiliando ele para que ele consiga chegar nos profissionais e para que ele possa aderir ao tratamento também. Porque tem esse momento também, André, que às vezes a gente É. vai precisar criar toda uma rede de apoio
para que aquela pessoa consiga a aderência ao tratamento. Porque não é só ir ao médico, ir ao psicólogo, por exemplo, é aderir ao tratamento, né? Isso é o mais importante. E isso, na maioria das vezes, com as pessoas que estão passando por uma depressão severa, elas vão conseguir essa aderência com a ajuda dos familiares, dos amigos mais próximos. Quem tem essa rede de apoio passa muito mais, sem tantos prejuízos e passa com muito mais apoio por esse lugar, por esse túnel tão escuro, né, que é o transtorno da depressão. É verdade. Doutor, a solidão, igual, tem pessoas que sabem lidar muito bem com a solidão, que moram sozinhos, não Hum. e tem pessoas que têm uma baita de uma solidão. Qual a diferença entre essas pessoas? A diferença é o modo como elas lidam com elas mesmas, né? Provavelmente as pessoas que conseguem ali passar pelos momentos solitários, elas estão com uma autoestima mais elevada, elas têm propósitos que estão ligados com ela, por exemplo, são pessoas que gostam de estar sempre aprendendo algo novo, pessoas que se disponibilizam ali para o preenchimento delas. Lembra quando você falou no início da nossa live, né, André? Você disse assim: é muito importante que a gente se olhe. Então, as pessoas que lidam bem com a solidão são essas pessoas que estão em contato com elas mesmas. Elas descobrem possibilidades de estar com elas sem que isso gere um sofrimento. Então, por exemplo, elas estão sempre lendo um livro, elas estão estudando alguma coisa, ou elas estão desenvolvendo um trabalho, por exemplo, voluntário, né? Elas têm um propósito e elas se alimentam. Tem pessoas que adoram ouvir elas, se amam tanto que se elas não tiverem esse momento, elas até sofrem, né? Já as outras pessoas que não lidam bem com a solidão, provavelmente são pessoas que tiveram aí histórias muito traumáticas, que foram muito afetadas emocionalmente, que não construíram uma autoestima, então elas não aprenderam a se amar, elas dependem muito da aprovação do outro, elas dependem muito do que o outro vai doar para elas. Então são pessoas que acabam ficando muito vulneráveis a desenvolver um transtorno depressivo, porque elas precisam muito desse outro. Então, na falta desse outro, elas não têm outras possibilidades, né? Elas se sentem não amadas, elas se sentem rejeitadas, isoladas. Então, essas pessoas vão precisar de muito apoio psicológico para que elas entendam que elas precisam construir uma relação positiva com elas, para depois elas estarem na interação com o outro. Porque aí elas vão ter uma interação com esse outro sem cobrar desse outro que eles façam, que seja feito um preenchimento, porque esse preenchimento emocional essa pessoa vai estar fazendo com ela mesma. Então, por exemplo, é uma pessoa que vai se cuidar, vai fazer exercícios, ela vai buscar o conhecimento, ela vai buscar a profissão dela, ela vai tentar esse desenvolvimento com ela mesma. Ela acha que ela está só, mas ela nunca, no fundo, não está só. Que ela está sempre em busca de um livro, de assistir uma peça de teatro, de assistir um bom filme, de fazer uma atividade física, né? Então, essas pessoas que buscam tudo isso, ela pode estar fisicamente só, mas dentro dela, ela nunca está só, né, doutora? Exatamente, ela encontra esse prazer, essa satisfação, esse alimento, né? E é ela mesmo que provê isso para ela. Isso que é o interessante. Que Ela não bacana. coloca essa dependência no outro, né? O outro não, porque quando a gente coloca uma expectativa no outro, também a gente precisa muito parar para refletir isso, porque parece que o outro ele está a nosso serviço, né? Ah, mas eu queria que o fulano fizesse isso, então a gente precisa tomar cuidado, porque isso é desenvolver até um sentimento de posse, né, com o outro. É.
Então, as pessoas que estão num movimento de aprofundamento com elas mesmas, elas conseguem levar essa relação com o outro como compartilhar e não como uma obrigação que o outro tem de as preencher. Doutora, eu sei que é uma colocação que eu acho que é até meia pesada, mas essas pessoas é autossuficiente, porque autossuficiente ninguém é na vida, né? Tá, mas elas sentem autossuficiente? Eu acho que a gente pode dizer que elas estão em um patamar mais elevado do amor, ou seja, elas Tá, estabelecem com elas mesmas uma relação mais amorosa, e aí, a partir disso, elas dão mais liberdade para o outro. Porque quando a gente fala de autossuficiência, aí pode ser uma defesa, por exemplo. O que que é uma é, defesa? Pode ser uma pessoa que foi muito traumatizada e ela diz: agora eu não quero mais interagir com ninguém. E aí ela cria um mundo próprio para ela. Aí a gente já tem o contrário, que, por exemplo, ela fica o dia inteiro só lendo, ou de adolescentes que ficam só jogando videogame, né? Adultos que quase não fuga, entram né, em doutora? interação. Exatamente. Então a autossuficiência me parece que ela está mais alicerçada nessa defesa, nessa fuga de já que o mundo me fez tanto mal, agora eu não vou mais saber do mundo. Então, às vezes a gente vê pessoas que parecem estar com uma autoestima muito elevada, quando, por exemplo, elas chegam no consultório, a gente percebe o quanto a criança interna delas foi ferida e mas elas se defendem como não, a minha vida tá tudo ótimo, eu sou ótima, eu tô super feliz, eu vivo bem sozinha. Porque quem realmente está bem consigo mesmo, não é que ela isola o outro, ela tem momentos de partilha com ela mesma e ela tem momentos desse compartilhar com o outro. É uma interação, ela nunca está só em um âmbito, ela nunca está só nela ou só no outro. Quando a gente entra nesses extremos, aí que é o perigo. Então, eu acho que a autossuficiência a gente precisa começar a perceber se estamos nesse movimento, porque aí é negar a vida, né? Doutora, passou o nome aqui, por isso, novamente, peço a Deus que me tire isso de mim, mas não é fácil. Só quem passa que sabe quanto é difícil, não consigo ler o começo. Tá? É alguma coisa que a pessoa pede a Deus, né? Porque ela deve estar passando por uma dor muito grande dentro dela, né? E que ela quer libertar disso e precisa procurar ajuda, né, doutora? Precisa procurar ajuda urgentemente, porque assim existem hoje possibilidades para a gente lidar aí no consultório e às vezes com a prática também do uso de medicamentos que vão Sim. auxiliar naquele momento que a pessoa tenha alguma alteração química e aí sim ela consiga entrar num processo terapêutico, né? Porque a gente precisa se dar essa chance, se permitir rever e ressignificar. Tudo é possível. Eu concordo com ela que é uma dor. Eu estou com pessoas que sofrem isso o dia inteiro. E sim, é uma dor que dilacera, né? E não Sim. dilacera só aquela pessoa, dilacera toda a família daquela pessoa. Mas é possível aos poucos, com muito cuidado, com muito carinho, e entendendo por que que aquela pessoa chegou naquilo, quais foram as faltas que aconteceram lá atrás e como é que agora ela vai encontrar formas de se preencher. Então, assim, essa pessoa que colocou aí, que está nesse sofrimento, que você possa encontrar esse caminho e pedir ajuda aí profissional para que você possa começar essa possibilidade de ressignificação. É muito difícil, mas é possível. E Sim. quando ela sair desse movimento, com certeza ela vai estar mais amadurecida emocionalmente, né? Mais forte também psiquicamente. Eu não gosto de usar essa palavra porque ela pode ser mal interpretada, mas quando eu digo mais forte, é que ela vai estar mais estável nas emoções e não que ela precise estar sempre bem, não é isso, né?
Então, é justamente fazer esse caminho e pedir essa ajuda que vai possibilitar que ela consiga se recuperar. É possível, sim, para você que colocou essa pergunta, e eu estou aqui disponível. Qualquer coisa, entre em contato comigo, a gente vai conversando, tá? O que importa é você se permitir a entrar nesse movimento de transformação. É verdade, doutora. As pessoas precisam saber que toda dor e todo sofrimento, ele vai ter fim. É só querer, né? É só ir em busca. Tudo tem fim. Nossa vida acaba, tem fim. Você acha que o seu sofrimento não vai ter? Vai ter sim, né? Doutora, como é que a pessoa marca uma consulta com você? Então, pode me ligar, né? Meu telefone é o 11 9 7168 1908, ou pode entrar em contato também através das redes sociais, né? O Instagram, que é o Ana Colette, com dois L's, ETE, e o Chalfun, CHALFUN. Tá. Olha, o telefone da doutora Ana, o consultório fica onde, doutora? No Morumbi, em São Paulo. No Morumbi, São Paulo, é super fácil de ir, tá? E Sim, também consulta online, né, doutora? sim, sim. Tá? Que é muito bom isso, né? Principalmente as pessoas que estão passando por dificuldades, às vezes tem dificuldade de ir até o consultório. Sim, Então, André. esse caminho eu acho tão maravilhoso que fique para sempre, né? Vai Sim, ajudar muita gente, mesmo outras pessoas de outros estados, tudo, né, doutora? sim, Então, aham. e que quer Expandiu muito as possibilidades, né? Então, é, justamente isso, olha quantas possibilidades de se conectar aí e ser ouvida, né? E poder transformar essa dor, possibilidades online, possibilidades físicas, é acreditar nessa possibilidade. É difícil, às vezes o caminho é longo, mas é possível, sim, André. olha, o caminho é longo, mas vale a pena, porque, sabe, se você não querer cortar este caminho e fazer alguma coisa, cada vez vai ficar mais longo, né? Sim, Então, é você exatamente. tomar a primeira iniciativa. Hum, Tomar alguém ou a família tem que ter um ponto de partida aí para querer mudar qualquer situação, não importa a dimensão que seja, ninguém merece ficar no sofrimento, né? Ninguém merece ficar vivendo uma depressão, uma tristeza, confusão mental, que as pessoas têm sim. muito, né? Uhum. Muita confusão Ansiedade, mental, né, André? ansiedade, tá? E passa a não ter qualidade de vida, né, doutor? Ninguém merece viver numa situação dessa. Tem que buscar ajuda. Ah, não posso pagar uma consulta? Você tem outros meios hoje, mas o importante Sim. é buscar, né? Sim, Todo mundo quantas merece o melhor. faculdades de psicologia, né, disponíveis aí com projetos Sim, lindos. Então é possível, sim, né? E existem sim. meios diversos hoje em dia para se procurar essa ajuda, e muitos profissionais de saúde, todos com uma capacidade de acolhimento muito Sim. grande, né? Nosso Então, orgulho, né? Pessoal sim, de saúde é nosso orgulho. A gente tem que ter muito orgulho dos nossos profissionais da área de saúde, do SUS. Tem tantos profissionais, sim. né? Maravilhosos em todas Sim, uma né? dedicação integral àquilo que É, faz, né, André? é, Nossa, o SUS, nós temos profissionais incríveis, que são profissionais que desenvolvem projetos assim avançados na área da medicina, na área da psicologia. Então, é justamente isso, enxergar a possibilidade, né? Porque o sofrimento ele já está ali. Agora é criar um pedacinho para enxergar aí uma possibilidade de ressignificar, de aprender a lidar com esse sofrimento, de diminuir aí as consequências negativas que ele provoca. às vezes o monstro que a gente cria não é tão grande assim, gente. Quando você vê, você vai falar, gente, tá, o monstro foi embora, que bom! E precisa de ajuda para mandar este monstro embora. Para marcar uma consulta com a doutora Ana Colette, é 011 97168 1908.
011, quem for fora de São Paulo, 971681908. 971681908. Doutor, uma coisa também que eu fico muito feliz, que eu até gostaria de colocar aqui, que despertou nessa pandemia agora muita gente que não buscava ajuda de profissionais, pessoas com idades avançadas já, né? Que nunca fez terapia na vida, começou a fazer terapia, que lindo isso, que maravilhoso, não tem idade para ser feliz, né, doutora? A vida, o tempo é o tempo de Deus, a gente não sabe quanto tempo nós vamos estar aqui, e que nos resta, se é um dia, se é 10 anos, se é 20, 100, não importa, o que nós vamos ver da melhor forma possível, e nunca é tarde para mudar, né? Exatamente, para olhar para as nossas questões, né? Para É, elaborar as nossas dificuldades e para aprender a se amar, vou copiar aí, né, André, o que você trouxe, imagina. e a compreender tanto a si mesmo quanto ao outro. É verdade, doutora. Que papo maravilhoso! Muito bom, gratidão eterna. Obrigado por você estar aqui, trazendo mais informações, jogando a sementinha que vai nascer para um monte de gente, tenho certeza. Eu que Né? É tão bom jogar agradeço. sementinhas, né, doutora? Essas Sim. sementinhas do bem, nossa, ela germina assim, com a força total, que eu tenho certeza que toca o coração de um monte de gente, e essa gente que tocou o coração, ela vai tocar o coração de outras pessoas, e esta corrente vai longe, se Deus quiser, né? Exatamente, obrigada por esse momento tão único, né, André, de aprendizado aqui nosso em conjunto, da Sim, gente poder estar aqui refletindo, pensando nas nossas questões, nas nossas dificuldades, nas nossas perspectivas de futuro, nos nossos é. objetivos. Muito obrigada por esse momento aqui singular e de tanta transformação. É um prazer sempre estar aqui. Tá bem.